Bom dia, começa agora o primeiro painel de Small Caps do InfoMoney. A gente vai receber ao longo dessa semana um convidado para comentar sobre uma ação de baixa liquidez que ele vê um grande potencial de valorização. Essa ação vai ser sempre revelada no site do InfoMoney, a gente vai disponibilizar na nossa home às 8h45 da manhã. Vocês vão ter conhecimento de quem é o entrevistado e quem é essa ação que a gente vai falar. Para o primeiro dia, a gente recebe hoje o gestor da XP Gestão, João Braga. Muito obrigada pela sua presença. Como a gente já anunciou no site do InfoMoney hoje cedo, a gente lançou a matéria, falando a nossa empresa vai ser a São Martinho. O João vai comentar um pouco sobre o case da ação. O João administra na XP Gestão o fundo XP Long Buys. A gente faz, eu com mais uma pessoa, que é o Marcos Peixoto, a gente administra todos os fundos de bolsa da XP Gestão, que hoje são mais ou menos 1,2 bi de reais. É o Long Bias, o XP Long Short, o Investor e o Dividendos. E específico o Long Bias acumula no ano uma alta de mais de 60%. Sim. E uma das suas apostas no fundo é justamente a São Martinho. Uma das principais apostas do fundo. E na última carta que eu tive em mãos, vocês comentaram que aumentaram a exposição na ação. E antes da gente iniciar até a nossa entrevista aqui, você comentou que hoje é uma das maiores apostas do fundo. Perfeito. Né? Bom, para iniciar, eu queria que você comentasse por que São Martinho. Legal, vamos lá. São Martinho, simplificando o caso, a gente vai entrar em detalhes mais na frente, mas simplificando o caso, é uma das melhores empresas de um setor que passou por uma fase muito difícil nos últimos 5 anos. E a gente tem boas evidências para imaginar que foi um low de ciclo. O que é a São Martinho? Ela faz açúcar e álcool, é uma empresa de commodity. E o que é muito importante numa empresa de commodity? Né? Uma empresa de commodity você não tem controle sobre a sua receita. Você tem controle sobre a sua quantidade que você vende, mas você não tem controle sobre o preço. O preço, como uma commodity, é determinada pela oferta e demanda global. Então, o que você tem que fazer? Ser excelente, ser muito eficiente em custos. E a São Martinho é uma das mais eficientes do Brasil disparado. Então, quando está todo mundo indo mal, como foi nos últimos 5 anos, ela está indo menos mal. Quando está todo mundo indo bem, ela está indo melhor. O que aconteceu nos últimos 5 anos? Até um pouco mais que isso, tá? As empresas foram fechando, literalmente fechando usinas, porque elas foram se alavancando, a dívida, elas não conseguiam pagar suas dívidas, a maioria das empresas do setor ficaram muito endividadas, tiveram que fechar a usina, não conseguiram pagar suas dívidas, os bancos estão cheios de usinas por aí. E agora, esse fechamento de capacidade fez com que chegasse num patamar, enquanto isso, a demanda por açúcar global foi crescendo devagarzinho, até o momento que a gente chegou agora, e o Brasil é muito importante nessa commodity, né? Ela é mais que 50% do mercado seaborne, que a gente chama, né? O mercado que é tradable. O Brasil é mais que 50% disso. Depende, é claro, do ano, mas é facilmente mais de 50% disso. Com Tailândia e Índia muito preocupadas com o mercado doméstico, especialmente, a gente chegou num momento que essa oferta que a gente tem no Brasil não consegue mais atender a demanda. Então, depois de 6 anos, pela primeira vez a gente... Justamente por esse fechamento de usinas, as empresas ficando em dificuldade financeira. Exatamente. E essa redução de capacidade fez com que pela primeira vez em vários anos, nessa safra, a gente vai ter déficit de açúcar. Ou seja, a oferta nova não vai ser capaz de atender toda a demanda e você vai ter redução nos estoques. E esse déficit, a projeção é que siga para os próximos anos. Sim. Por quê? Especialmente como as usinas estão mal, elas não conseguem investir. Então, imagina a situação normal, né? Você tem uma commodity que está pressionada em preços por falta de oferta. O que você faz? Tem dinheiro, você vai lá e investe no setor, aumenta a oferta e aproveita essa alta de preço. É por isso que commodities são cíclicas, né? Quando você está no low do ciclo, você tem menos investimentos, aí você tem uma demanda crescente, puxa preço, o preço sobe, aí a galera naquele preço está louca para investir, investe, cai preço. Por isso que commodity é cíclico. Que fase que a gente está do açúcar agora? A gente está nessa fase, sendo que o pessoal não tem dinheiro para investir em aumento de capacidade. Então, o que eu acho que vai acontecer? O déficit de açúcar vai durar 2 ou até 3 anos. E o preço do açúcar vai ficar pressionado por um prazo maior. Quem vai se dar bem, né? Quem vai se beneficiar? Quem está bem financeiramente, como a São Martinho, quem tem custos baixos, como a São Martinho, só elas vão conseguir investir. Então, é por isso que eu estou bem otimista. E esse crédito que elas
podem ser que peguem de bancos, isso já está acontecendo, né? Já está acontecendo, ela acabou de emitir um CRA, até a XP foi uma das distribuidoras, a XPI, né, o pessoal da corretora foi um dos distribuidores desse CRA, saiu uma taxa hiper boa, tanto para o investidor quanto para a empresa, e tem uma outra coisa muito legal, né? Talvez, eu nem gostaria de chamar de erro, mas talvez uma das poucas coisas que a São Martinho fez que não foi tão boa no ano passado foi manter a dívida em dólar. Ela tinha uma dívida em dólar bem grande. O que aconteceu ano passado? O real desvalorizou bastante, a dívida dela cresceu. Longe de ser patamares preocupantes. Mas o que está acontecendo agora? Este dólar está caindo, então a dívida dela está caindo bastante agora. E o mais curioso é, muita gente associa a São Martinho ou o setor com uma indústria que é dolarizada. Por quê? Porque o açúcar é marcado em cents de dólar por libra-peso, enfim, quando você vê o preço dela, o preço da commodity. Na verdade, a gente não acha isso muito correto, porque, primeiro, o commodity sempre segue o preço da oferta marginal, enfim, por uma questão técnica da commodity. E essa oferta marginal é basicamente Brasil. A não ser que descubram uma beterraba maluca que dê muito açúcar lá fora, enfim, alguma coisa desse tipo, a gente vai continuar sendo um grande produtor marginal, então o preço tende a ser mais em reais do que em dólares. E se você pegar o gráfico de açúcar no longo prazo, você vê que segue bastante essa questão de ser em reais. E aí, acaba acontecendo o contrário. Como o dólar está desvalorizando, o real está valorizando, a dívida está diminuindo. Para essa safra, ela está mais ou menos 70% do que a cana própria já está vendida, já está travada, né, porque eles fazem hedge, né, na bolsa, enfim. Então ela já marca, ela já sabe o preço que ela vai vender. Então se o dólar cai, o preço de venda já está marcado, já está travado, só que a dívida melhora. Então para ela, o real valorizar no curto prazo é bom, não é ruim. O cenário ideal seria que valorizasse bastante agora, ela amortizasse essa dívida como ela está fazendo e depois voltasse a desvalorizar normalmente ao longo do tempo. Então o cenário para São Martinho, o custo dela é baixo em relação às demais. Perfeito. O ciclo do açúcar favorável para ela. Exato. É boa condição para tomar crédito. Perfeito. E... Então, o que eu vejo, então, somando isso tudo, né? Você soma isso tudo, você tem uma empresa que é capaz de investir para crescer, porque tem crédito, porque tem dinheiro. Com uma margem que só está crescendo, por quê? Porque o açúcar está valorizando, porque tem déficit. E sem competidor, e sem um ambiente de competição muito hostil, porque o pessoal não tem dinheiro. Então, o que acontece? Esse ano é meio travado pela questão que eu já te falei, que é a questão de que ela já vendeu açúcar no mercado futuro. Mas para o ano que vem, que ela está quase nada travada, chegar lá com uma margem muito gorda, né, porque o açúcar vai estar bem mais alto, já está, né, o que acontece é que ela vai gerar muito caixa. Então, o que ela pode fazer? Ela pode ou pagar dividendo para a gente, ou reinvestir comprando uma outra usina, ou crescer sozinha. Então, assim, as duas saídas para ela no ano que vem são muito boas. E você comentou que você não trabalha muito com preço-alvo, mas você apontou um target para a gente que de Perfeito. R$80, que daria um potencial de alta de mais 60%. Perfeito. Esse ano a São Martinho já subiu cerca de 11%. Perfeito. O que está nesse preço-alvo de você e o que você ainda não considera? Legal. Boa pergunta. Vamos lá. A maior vantagem de ser buy-side, né, de não ter que fazer relatório, minha tarefa é procurar, do Marcos Peixoto, dos 5 analistas, encontrar bons investimentos para colocar no fundo. Então eu não tenho que ter compromisso nenhum com preço, né, o alvo tem que ser R$80. Não, eu tenho compromisso com assimetria. O que eu faço lá? Um modelo grande que eu simulo um monte de cenários. E se o açúcar for para 25? E se o açúcar voltar para 15? E se o dólar for para 3,50? Então, o que eu tenho na minha cabeça muito clara não é muito um preço-alvo, é muito mais uma assimetria. Eu falo assim, olha, eu acho que eu tenho pouco para perder em São Martinho, porque eu acho difícil o açúcar voltar para 14, 13 centavos. E mesmo se voltar, ela ainda vai gerar caixa, porque o custo é 11. E se voltar para esse cenário, aí que as outras usinas não vão conseguir ganhar dinheiro mesmo. Então, você tem... Por isso que eu acho que o preço acaba se segurando. E o que me importa mesmo no final do dia é que, dado esse tanto de cenário, quanto é que eu acho que ela vai gerar de caixa? Então eu olho muito para isso. Eu me importo muito com o tal do Free Cash Flow Yield. Essa é a dica que eu dou. E o Free Cash Flow Yield que eu vejo para o ano que vem é tranquilamente num cenário conservador, o cenário pode ser muito melhor do que eu estou imaginando, é algo como 15%. Em outras palavras, seria que ela conseguiria, se ela não quiser crescer, se ela não quiser investir, ela conseguiria pagar 15% de dividendos no ano que vem com o preço atual. Legal. Então, dito isso, ela pode usar esse dinheiro para outras coisas. Por exemplo,
Se ela compra qualquer usina no cluster dela, que é perto de Ribeirão, pô, excelente. Outro, um terço dela mais ou menos, enfim, mais ou menos isso, é uma usina em Quirinópolis, em Goiás, que é uma joint venture com a Petrobras. Se ela comprar a participação da Petrobras, que está vendendo ativos, excelente, uma usina que está indo muito bem. Então é outra coisa muito legal. Quando eu faço meus cenários, por exemplo, eu não considero, mas uma outra opcionalidade de graça que eu diria é a seed. Toda essa discussão de seed. Se aumenta... Possivelmente deve ser elevado. Política é tudo muito imprevisível, né? Sim. Então eu deixo lá na minha planilha, eu sei exatamente quanto isso impacta na ação, mas eu não vou deixar no meu cenário base. Mas se acontecer, o que acontece? A gasolina aumenta, o etanol é um ratio em relação à gasolina, né? 0,7 mais ou menos. Então, automaticamente, a gasolina, o etanol aumenta também. Então, é muito positivo para o setor de açúcar e álcool. Então, é uma outra opção que eu considero de graça. Basicamente é isso. Dos cenários que eu imagino, tem uma outra coisa que eu acho que é legal também, que é o seguinte. O crescimento dela, ou até a melhora de preço, como ela tem muito custo fixo, e de fato tem, uma empresa nesse setor acaba trabalhando com custo fixo alto, quando você tem uma melhora de preço, você tem uma alavancagem operacional muito alta. E essa é uma conta que eu acho que é difícil de ser feita. Assim, um analista, a gente que fica muito dentro do Excel ali, a gente não consegue exatamente saber o que é custo fixo, o que não é e tal. Então é muito da nossa análise primária, research primário, de ir lá, ver, perguntar, conversar. Então o que eu acho? Eu acho que os analistas podem estar subestimando a alavancagem operacional, porque eles pensam, o preço sobe, a receita sobe, o custo geralmente é um percentual daquilo, então chego no meu EBITDA. Mas na verdade, a margem não é constante em percentual. A margem é uma parte constante em percentual da parte variável e uma parte fixa. E essa alavancagem operacional eu acho que pode fazer com que o pessoal subestime o número ano que vem. E agora eu queria te fazer outra pergunta. Na última carta que vocês lançaram, você comentou que aumentou a exposição na São Martinho. Perfeito. O momento de aumentar a exposição, por que vocês decidiram aumentar no mês passado? E qual que é o percentual dela hoje no fundo? Perfeito. Quando a gente escolhe as ações para compor o patrimônio líquido do fundo, a gente se preocupa com duas coisas. A primeira é a convicção, a gente tem que estar muito convicto no caso. Então, se está muito convicto, a posição tende a ser maior. Se está menos convicto, que é natural, tá? Tipo, se você está muito convicto num caso, aí a ação vai subindo, a sua convicção vai naturalmente diminuindo. Então, voltando, né? Uma questão é a questão da convicção e a outra é a questão da liquidez. Se a ação é muito líquida, dá para fazer uma posição um pouco maior, porque se o cenário mudar amanhã por algo que eu não estava esperando, eu consigo reduzir, eu consigo adequar a minha posição. Se ela é pouco líquida, eu não consigo ser ágil. Então, eu sempre tenho que me preocupar com a minha convicção e com a liquidez do papel. O caso São Martinho é um caso bem clássico que a minha convicção está gigantesca, só que por ser uma small cap, não é à toa que a gente está neste painel de small cap, a liquidez é menor. Então, eu não posso ter uma full position, uma posição gigantesca e, enfim, que eu não consiga administrar com facilidade. Como a gente faz gestão de 1,2 bi, a gente tem que ser ágil às vezes, né? Tem um conceito que eu gosto muito, que é do Kahneman, para mim um dos melhores livros que já li na minha vida, que eu recomendo, que é o Thinking Fast and Slow, Rápido e Devagar. Tem um conceito que é muito legal, chama VISIAT. What you see is all there is. Né? O que você está vendo é tudo que existe. Legal, só que tem um monte de coisa que eu não estou vendo. É impossível ver tudo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar pronto para se esse momento chegar. De alguma coisa que eu não estou vendo aparecer. Pode ser por positivo ou pode ser por negativo. Então é isso. Então, eu tendo a fazer posições levando em conta que pode acontecer amanhã uma coisa que eu não estou esperando. Aí, traduzindo isso para números. As nossas maiores posições hoje no long bias, por exemplo, giram em torno de 15% a 20%. São Martinho já está por volta de 10%, pouco menos, algo como 8%. Se a liquidez do papel melhorar, um dia eu posso ter mais. Hoje eu acho difícil ter muito mais do que isso, dado o nosso tamanho. Mas você pode elevar a participação nela? Posso. Se ela cair, por exemplo, eu com certeza aumento, porque ela se desenquadra no meu fundo, né? Ou se o resto subir, né? Se as outras ações subirem e a posição dela, que eu sempre olho em percentual, né? Ela ficar com um percentual menor, eu posso comprar mais sim. Comprei bastante nos últimos meses, bastante. Fui para perto da posição que considero o máximo que a gente pode ir. Certo. E tem um motivo, deixa eu te contar por que eu usei, desculpa, o mês passado, né? Que foi sua pergunta. Nos últimos meses a gente aprofundou. A gente já teve esse papel, a primeira compra foi mais ou menos em setembro, agosto do ano passado, quando o papel estava por volta de R$30.
O papel Hoje andou está bastante. 51. 50 e poucos. Então a gente ganhou bastante já. Nos 50, como foi muito rápido, a gente até diminuiu um pouquinho. Foi até bom, porque a gente trocou por outras coisas que subiram mais. E agora a gente voltou para a posição principal. Foram vários motivos, tá? Um deles foi que eu tive o prazer de ir no Sugar Dinner, em Nova York, há uns 2 meses atrás, que é o grande evento do setor. Que é basicamente todas as usinas vão, todas as tradings vão. Então, para bater papo, para conhecer bem do setor, é muito legal. E eu fiquei impressionado como o pessoal estava animado. Exatamente por causa desse cenário ter virado. Só que todo mundo me confessou, João, pô, o cenário está muito melhor, mas que pena que eu estou tão alavancado. Que é exatamente o resumo do call, né? O cenário está muito melhor, só que o pessoal não consegue investir para crescer. Esse foi uma reunião que aumentou muito a minha convicção. Na verdade, foi uma semana de reuniões. Voltei para cá, continuamos fazendo a nossa análise, os resultados estão vindo ok, estão vindo como a gente imagina, o preço do açúcar tem reagido como a gente imagina, alto. Tem uma outra coisa que eu não citei que é muito legal também, né? Que é o etanol. Quando a usina está mais apertada de grana, ela migra seu mix para fazer mais etanol. Por quê? Porque etanol eu recebo caixa de volta em 7 dias. Eu consigo pagar o banco, consigo fazer o que eu quiser. No açúcar, o ciclo é muito mais longo. Porque você tem que vender para trading, que vende, enfim, é coisa de meses para você receber o dinheiro de volta, enfim. Então, como o pessoal está numa situação mais apertada, está todo mundo fazendo bastante etanol. E menos açúcar, que também mantém o preço pressionado. Aí tem uma curiosidade. Ano passado a gente veio num ano ruim para a economia, né? A gente notou um padrão de consumo muito curioso no posto de gasolina, que é o seguinte: aquele cara que gastava, que se preocupava, pô, a gasolina está mais cara que o etanol, está menos cara, fazia a conta do 0,7, se preocupava com a eficiência, né? Passou a se preocupar mais com o ticket médio. Eu tenho R$50 para gastar, eu vou no álcool. A gente notou isso claramente, tá? Não é à toa que no ano passado o ciclo Otto, né, que é a soma de gasolina e etanol, ficou praticamente estável, cresceu um pouquinho. Só que a venda de etanol cresceu 40%. Então a gente acha que teve um pouco desse efeito de ticket médio no aumento da demanda. Então a gente ainda acha também que o cenário para o etanol está bom. Enfim, é realmente um caso que é difícil achar algum lado ruim. Assim. Para todos os lados que eu olho a simetria para cima. E a economia também agora tendendo a melhorar, o cenário melhor ainda. Ideal para... Exato. E outra pergunta que eu queria te fazer, na Bovespa hoje a gente tem mais outros 3 ativos do setor, né? Que é a Terios, a Cosan, que é um pouco a liquidez, né, maior, e a Biosev, que a liquidez é bem reduzida. Perfeito. Por que essa, Martinho? Boa pergunta. Como eu disse, né, se São Martinho eu já tenho que me preocupar com a liquidez e não posso ter uma posição tão grande igual a minha convicção mandaria para as outras, então pior ainda. Né? Tanto Terios quanto Biosev negociam muito pouco. Então eu nem olho. Eu olho muito mais como peer, né, para entender o setor, para entender como é que está indo a São Martinho, do que preocupado em investir nelas mesmas. Já Cosan é bem líquida. E Cosan eu gosto. Cosan, além desta parte de açúcar e álcool que está melhorando, ela ainda tem outros 2 business que eu gosto, né, que é a Cosan e que é a Comgás, que eu acho legal, um business que tem ido bem, e um outro business que eu gosto muito, que é a distribuição de combustível. Né? Por que gosto tanto de distribuição de combustível? No nosso país, infelizmente, a segunda opção, que é a opção do transporte público, é muito ruim. Assim como em saúde. Você faz tudo para sair do SUS, né? Depois que você tem um plano de saúde suplementar, né, você não quer voltar para o SUS. Então você vai fazer de tudo para pagar seu plano de saúde certinho. Com carro não é muito diferente. O aumento de qualidade de vida para quem sai do transporte público e compra um carrinho é muito boa. Então o que o cara faz? Não importa a crise, ele para no posto, enche o tanque e vai trabalhar. Né? Então acaba sendo um business muito resiliente. O resto do mundo não é tão resiliente, porque o cara migra do transporte público para o privado com uma velocidade muito rápida. No Brasil, não. Então eu ainda gosto deste outro business que a Cosan tem e que a Ultra também participa. Né? Então é outro business que eu estudo bastante e gosto. No caso, eu estou preferindo ter São Martinho agora por um motivo simples, porque eu acho que a Cosan já precificou. Como ela é mais líquida, o pessoal vê cenário de açúcar melhorando, vai primeiro na mais líquida. Essa é outra dica que eu dou para quem quer pegar esses papéis, mas pensa em Terios e pensa em Biosev. Pô, é legal, não tem nenhum problema. Até não sei muito dizer, porque eu não estudei tão bem as empresas como eu estudo São Martinho ou Cosan. Mas geralmente a gente tem que saber que a gente vai comprar barato e a gente vai vender barato também. Por quê? Porque, primeiro, quem faz preço é fluxo, né, no final do dia, e o que dá fluxo é visibilidade. E o que faz ser
né, o pessoal olhar bastante papel, é liquidez. Então o pessoal já viu a Cosan, já viu que melhorou, já entrou, já precificou melhor. São Martinho, que é a São Martinho, que é conhecida, que, enfim, vários investidores olham, já ficou para trás. Se você olhar a relação entre São Martinho e Cosan, você vai perceber claramente que São Martinho já ficou para trás. As outras, então, possivelmente vão ficar para trás sempre, né? Porque a liquidez é muito baixa. Não vai chegar um investidor grande para ajustar isso aí. E no caso da São Martinho, ela já tem um pouco mais de liquidez que daria esse espaço. Não, São Martinho, ela não é tão líquida, mas ela está no radar de todo mundo. Você percebe muito isso pela cobertura de sell-side, né? Quando a cobertura de sell-side aumenta e tal, significa que tem gente que está procurando. Significa que tem gente que está ligando lá nos bancos e perguntando, o que você acha de Cosan? O que você acha de São Martinho? E muitos cobrem a São Martinho. Então, de fato, ela é líquida o suficiente para entrar no radar. Agora, você comentou que a primeira exposição que você teve no papel foi cerca de R$30. Quem está nos assistindo agora, ainda está no momento de entrar ou já passou? Com certeza. Não, eu acho que agora está melhor do que estava R$30, né? Parece esquisito isso, né? Porque, pô, R$30 você já teria pego essa alta. Mas a gente não tem que se preocupar. Primeiro que o passado é o passado, né? Eu costumo brincar que todo dia à noite eu vendo todas as minhas ações e todo dia de manhã eu compro elas de novo. Por quê? Porque o passado está na cota. Já foi para a cota. Então, todo dia eu tenho que minimizar esse viés de status quo, né? Todo dia eu tenho que acordar e pensar assim, eu quero ter essa ação na carteira. Imaginar como se eu nunca tivesse tido no passado. E hoje, a assimetria é muito maior do que era quando estava R$30. Tanto que a minha posição hoje é muito maior do que era na época. Por quê? Porque na época o açúcar estava vindo de 11 centavos de dólar por libra peso para 12, 13. E a gente olha, está melhorando. Talvez essa história de low do ciclo está começando a acontecer. Agora não, agora o açúcar está 20 centavos de dólar por libra peso. Assim, tá muito acima. Porque essa história já começou a virar a realidade. O pessoal já começou a precificar na commodity. A posição comprada em açúcar, dos fundos que operam açúcar, está gigantesca. Ou seja, essa convicção de que açúcar é uma commodity que vai ficar pressionada por muito tempo não é novidade para quem opera commodity, para quem está vendo isso o dia inteiro. Eu já vi especialistas dizendo números muito acima do 30 centavos por libra peso, hoje está 20. Eu já vi especialistas falar de tudo. Na época, quando eu comprei a 30, não tinha ainda esse papo, era uma coisa muito no começo. Então, em relação à assimetria, eu acredito que é melhor hoje do que era no passado. Bom, João, gostaria de te agradecer, nossa primeira entrevista aqui do painel, muito obrigada. O prazer foi todo meu. Bom, quem quiser bater um papo, vocês têm contato, se quiser fazer pergunta, vai ser um prazer. A gente não faz relatório, a gente não faz nada, né? A gente é do buy-side, a nossa meta é analisar para colocar no fundo, para dar dinheiro para o nosso cliente, para os cotistas do fundo. E então, o fundo esse ano tá... Graças a Deus está indo muito bem, vamos torcer para continuar indo bem. Mas é isso, quando você tem essa postura de não escrever relatório, de ficar muito de a função ser realmente ganhar dinheiro para o fundo, isso te dá um grau de isenção, né? A gente é muito isento na nossa análise, a gente tem que ser, a gente não pode ter viés nenhum. Então, se a gente está otimista porque realmente a gente acredita que a ação vai subir. E aproveitando para o pessoal que está nos assistindo também, você escreve esporadicamente para o Infomoney também, né? Acabei de fazer um blog. Exatamente. A ideia é no mínimo uma vez por mês. Exatamente, falando de confiança, né, na economia e tudo. Foi porque eu fiquei realmente impressionado como a confiança, que estava num nível muito baixo, começou a recuperar. Inclusive hoje saiu o ICC da GV, hoje. Também já começando a melhorar. E aí o que eu fiz foi olhar para o mundo inteiro e perceber que quando confiança volta, a bolsa tende a subir. Esse é um dos motivos. A gente está com uma carteira otimista, né? A gente está otimista no fundo. Um dos motivos, se não o principal motivo, é isso. Se a confiança melhorar, não é esse o patamar de bolsa. E é esse o sinal que a gente está vendo agora, né? Isso, e a gente tem que ficar monitorando. É claro, talvez esteja cedo para comemorar. Vamos continuar vendo, mas isso a gente acompanha lá sempre. Mas a notícia na margem é muito boa. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você, Paulo. E para quem nos está acompanhando, amanhã novamente estaremos aqui 11h15 com uma outra ação, um novo entrevistado para falar sobre o painel das Small Caps. Muito obrigada. Obrigado. Até mais.